Outro relatório que é bem importante, que também pode subsidiar o trabalho, diz respeito aos totais de lançamentos. Nos totais de lançamentos, diferentemente daquele relatório que é por posição dos processos, que se verifica a situação das FICAIs de cada ano, por posição dos processos, então, se verifica a situação de FICAI de 2013, 14, 15 e 16. Quando totais de lançamentos, se verifica quantos lançamentos foram realizados num determinado período, independentemente da data de abertura dessa FICAI. Então, pesquisando aqui, Porto Alegre. O que você pode verificar através desse dado? Como no determinado mês, a escola atuou, as escolas do município atuaram? Não, o Conselho Tutelar atuou, o Ministério Público atuou, através desse processo se pode verificar. Então, aleatoriamente aqui eu vou colocar o que aconteceu em outubro, de 1º de outubro de 2016 até 31 de outubro de 2016. Um relatório de totais de lançamento. Neste mês, em Porto Alegre, foram abertas 1.318 FICAIs. Esse relatório, então, dá para se usar para verificar quantas FICAIs foram abertas no mês, ou em 2 meses, ou no primeiro semestre, para identificar, por exemplo, aquilo que se diz que as escolas estão cumprindo o prazo. Como se pode ver isso? Porque uma das queixas, uma das coisas que se fala, e para a gente verificar se isso realmente acontece, é que as escolas não cumprem o prazo para abertura da FICAI e deixam transcorrer todo o ano e só abre a FICAI no final do ano para poder encaminhar para o Conselho Tutelar. Então, para se verificar se está trabalhando bem, em princípio, desde março, abril, maio, tem que aparecer a abertura de FICAI. Não pode ter uma concentração só no final do ano. Então, nesse mês do ano passado, em outubro do ano passado, houve 1.318 aberturas. As escolas tiveram sucesso no retorno de 352 alunos para a escola, registraram outros tipos de retorno em 23 casos, encaminharam 951 casos para os conselhos tutelares de Porto Alegre. Conselhos atenderam, preenchendo o retorno previsto em 271 situações. As escolas, por sua vez, depois que receberam os FICAIs de volta do Conselho, preencheram o retorno confirmado em 131, então aqui é o sucesso do Conselho na sua atuação. Outros fechamentos que o Conselho fez nesse período, independente do ano. Por que o Conselho, por exemplo, isso eu posso identificar, por que o Conselho fechou 643 FICAIs nesse ano? Porque foi nesse período que a gente conseguiu organizar uma pesquisa nos bancos de dados de matrículas da rede de Porto Alegre, da rede de todo o estado, e inclusive com busca no Censo Nacional, de alunos matriculados em outros locais. Então, a gente organizou uma listagem e depois mandou esses dados para a promotoria, tanto que a gente fechou muitas nesse mês também, 68, para os conselhos e para as escolas fecharem ficar de anos anteriores. Alunos que estão matriculados, então não precisa mais ficar a tramitar, e se fechou. Então, aqui mostra esse relatório, se fizer um mês, possibilita identificar o trabalho de cada uma das instituições vinculadas no trabalho da FICAI online. Recebemos 97 FICAIs e fechamos 68. Por esse relatório também dá para ver se a gente fecha o mês ou um período acumulando ou conseguindo buscar baixar o número de FICAIs que tramitam. Então, se vê que as escolas abriram mais do que conseguiram fechar, mas considerando o que encaminharam para o CT, o saldo delas começa a baixar, porque elas abriram 1.300, encaminharam 900 para o conselho, fecharam 352. Então, isso é normal. Se você analisar o movimento da FICAI ao longo do ano, tem uma concentração no início, mais no início do ano até metade do ano, de FICAIs que estão posicionados no conselho, depois migra para o conselho tutelar e no final do ano vai tudo para a promotoria, de regra. E isso dificulta a atuação, obviamente, de cada instância, porque uma das coisas que a gente persegue nessas reuniões mensais é exatamente o cumprimento por cada um dos seus prazos, das suas obrigações, esgotamento dos recursos.
Mas o que eu quero mostrar, assim, que os relatórios podem mostrar de que forma está funcionando ou não a FICAI online, o uso do instrumento na cidade, usando esses dados que tem disponíveis na FICAI online.